Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês, bater um papo com vocês e falar com vocês um pouquinho sobre costura por produção, tá? E a gente vai separar aqui também, né? Levar uma dica para quem pretende começar, quem precisa contratar uma costureira, qual é a responsabilidade ou não de uma costureira, tá? Eu vou responder duas inscritas. Você caiu nesse vídeo aqui, assiste o vídeo anterior, que essas perguntas foram me formuladas no vídeo anterior. Bora lá? Gente, para começar aqui eu quero dizer o seguinte, muito obrigado pela participação, pelo carinho aí, e eu vou responder duas inscritas aqui. Mas também vou levar uma informação para aquelas pessoas que nunca trabalharam com costura, precisam contratar uma costureira, e eu vou te dizer o seguinte, nesse caso, se você está buscando profissionais, você deve pensar na costura, não de ver a peça pronta, olha, gostei da camiseta do Júlio, vou querer fazer aquela camiseta. Não, você deve pensar em como é os processos que você pode fazer com que essa camiseta chegue no final perfeita. Então, para isso, você tem que segmentar a costura, ainda que você faça todo o processo, você deve entender como é o processo disso, para você buscar o profissional coerente em cada etapa, dar o preço justo, né? Pagar o certo, ter o profissional mais satisfeito com você. Bom, isso funciona assim, gente. É simples, é só você pensar como é feito uma peça em uma fábrica. Numa fábrica a gente tem vários profissionais. A gente tem o profissional de criação, a gente tem o fornecedor, que acaba sendo agregado, né? Então tem o fornecedor, a gente tem que ter certeza do tipo de tecido, se as coisas estão corretas ali para a gente fazer essa peça, tá? Então muita gente às vezes vai pelo preço e tal, e a gente vai falar nisso mais para frente. Mas o que você deve ter é um fornecedor confiável. A partir daí você deve ter criação responsável, que saiba lidar com aquele tecido e fazer a peça que você quer ficar perfeita. Eu sei que isso é muito difícil para um iniciante, né? Mas você pode pensar assim. Então basta você ter um bom tecido, uma boa modelista, né? Que vai criar essa peça para você e você pensar daí por diante para você não tomar prejuízo. Então funciona assim, a gente tem a criação e na criação a gente tem a modelagem e pilotagem, que é onde a gente vai definir se a peça é realmente aquilo que a gente quer, tá? E daí para frente a gente tem mais alguns profissionais. A gente tem o profissional de corte, que é responsável no aproveitamento, responsável no corte, de conhecer o tecido. Então o profissional de corte é extremamente relevante no custo final da sua peça e também na qualidade da sua peça. Um profissional que não conhece o tecido pode danificar seu tecido, pode gerar um problema até lá na ponta para você. Então, ter um profissional que saiba cortar, que entende o tecido é fundamental, tá? Porque muitos dos problemas que chegam na costura, muitas das vezes, começaram errado quando foram elaborados ou então quando foram cortados. Então, se você conseguir sanar essas duas partes, você já parte para a parte da costura. Achar o profissional correto, muita gente pede a costureira, mas achar o profissional correto, que conhece o processo de produção, é interessante. E depois a gente tem a revisão. A revisão para nós é fundamental para que a gente não queime o nosso nome no mercado, tá? Então a revisão, a parte de qualidade é muito importante. Então esses profissionais, apesar de você sequenciá-los, você tem que ter certeza que cada um está fazendo o serviço correto, tá? Então, o que acontece muito nesse processo todo é que começa-se a peça e quando chega na costura, começa-se os problemas, aí a dor de cabeça que está para trás fica toda escondida. Tapa-se todo, o problema é da costureira. Mas para quem quer trabalhar e criar um produto, ele deve ficar atento. Então, essa é a primeira dica. Eu vou dar uma lida aqui no comentário da Cláudia Souza e ele vai complementar um problema que a Patrícia Feliciana está vivendo. E olha só para você ver como pode ser para você que está criando uma peça um problema muito sério se você abrir mão, né, de todo esse negócio e não se envolver, tá? Eu vou ler o comentário da Cláudia Souza. Lembrando que se você abrir mão, você está abrindo mão do seu investimento. Então você tem que trabalhar dessa forma para poder dar certo. O que interessa para você é ter um produto final bom para que você venda, tá? Então bora lá, vou ler o comentário da Cláudia Souza. Júlio, hoje em dia a costureira vai trabalhar o que é muito difícil de encontrar uma vaga. Ela tem uma vírgula aqui, eu vou dar uma paralisada aqui. Ô, Patrícia, eu discordo, nesse momento está tendo muita vaga para costureira, tá? O problema é achar o profissional correto, tá? E por quê?
Porque primeiro que os salários de costura estão uma porcaria. Então o que acontece? Por outro lado, é definir todos como um tipo de profissional só. Então não há uma separação das costureiras, e aqui a gente vê isso no segmento do seu comentário. Encontrar uma vaga. Ainda temos que cortar, modelar, costurar e consertar a máquina. Trabalhei em um lugar assim. Eu particularmente acho que você trabalhou sentado em cima de uma bomba atômica que estava a ponto de estourar e vai estourar em qualquer momento, porque essas não são função de uma costureira que vai trabalhar por produção. Simplesmente assim, né? Então é o seguinte, essa empresa ela já está totalmente descontrolada. Ela espera resolver num profissional do meio que às vezes ela não prestou atenção na ponta. Tá? Então essa é a minha opinião sobre esse tipo de situação. Vou até complementar aqui, que eu tenho uma amiga no Rio de Janeiro que chama Renata, que sempre está participando aqui, ela fala comigo: Júlia, aqui estão pedindo costureiras polivalentes. Gente, isso não existe. Não existe em produção, polivalentes em produção. A única costureira polivalente que eu conheço na produção é a piloteira. Mas essa piloteira ela não trabalha da mesma forma que as costureiras, né, da produção. Ela é uma costureira mais que consegue criar. Então seria, na minha visão, quando você ouvir isso aí, que querem uma costureira polivalente que vai em todas as máquinas, isso aí é gente que não sabe nem o que é costura, tá? Isso para mim é coisa, porque eu não quero um profissional que pule de um canto para o outro. Eu quero um profissional que seja produtivo naquilo que eu preciso que ele faça, né? E se tiver faltando um profissional ali, sim, a costureira pode ajudar, mas particularmente eu tenho que contratar outro para poder concluir o meu processo. O que me interessa é fazer o meu processo o melhor possível, no menor tempo possível, com o maior de qualidade possível. Simples assim. Então, costureira que pula de máquina para máquina, que vai em todas as máquinas, para mim é um ping-pong, né? Fica batendo cabeça para tudo quanto é canto. O que interessa é ela fazer o serviço dela bem feito ali. Tá? Outra coisa é o seguinte: esse tipo de costureira que trabalha com corte, costura, modelagem, né? Esse tipo de costureira não é costureira de produção, é costureira de sob medida. Aí sim, ela está trabalhando com uma peça só, né? Mas na produção ela não tem nada a ver com nós da produção, tá ok? Então ficou essa dica. Ela coloca lá que estava muito difícil. Não, Cláudia, está tendo muita vaga para costureira sim, tá? E muitas oportunidades agora. Eu acho que vai haver uma retomada, principalmente que o verão está aí. Eu não sei se é um fogo de palha, mas tem vaga sim, tá? Agora eu vou ler o comentário aqui da Patrícia Feliciana. Olha só que interessante o problema que a Patrícia está vivendo, e esse não é obrigação da costureira. A costureira tem... O que é da obrigação da costureira nisso aí, tá? Então, Patrícia, fica aqui uma dica, tá? Ela me faz o seguinte comentário: olá, gostaria de uma opinião sua. Então, tá aí minha opinião para você, tá, Patrícia? Costura para uma fábrica. Então, ela já costura, já é um profissional que costura para uma empresa, tá? Às vezes vem peças rasgadas, mando para repor, eles não mandam de volta. Me cobram o preço da peça de venda, não o valor que me pagam. Isso é muito injusto na minha cabeça, concordo que seja. Tinha que cobrar o que forneceu o tecido, de quem forneceu o tecido. Estou errado em pensar assim? Não, você está correta, e depois eu vou complementar, tá? E ela me faz a seguinte situação: para te contar sobre isso, manda uma peça com defeito, não tem como montar, você manda para repor, falam que fica sem a peça montada e cobra o valor da peça. Detalhe, não entregam para a gente, uma vez que praticamente você comprou. Se der conserto ou não, se der conserto e não consertar, até consertar também te cobra um valor da peça. Bom, o que eu estou vendo aí é justamente aquilo que acontece lá em cima, tá? Então, é aquilo que eu comecei o vídeo dizendo. A gente tem várias etapas. E o que acontece, Patrícia? Na minha opinião, a obrigação sua é a seguinte: quando você recebe a peça, mais vale a pena você perder um tempo antes de iniciá-la e conferir essas peças. Você não tem que mandar para eles repor, tá? Não tem isso. O lote veio para você com 500 peças.
tá? Então você começa ali, dá uma olhada, separa por tamanhos, tá? Você vai separar por tamanhos e vai começar a trabalhar por tamanhos. Aí vamos supor que você tenha recebido 500 peças ali e num tamanho você perdeu ali no corte algum defeito de malha, você percebeu que tem problema, você vai tirar todas as partes dessas peças, vai separar, não vai montar e vai colocar lá. No final do lote, vamos supor que tenha dado lá 5 peças de defeito, né? 5 peças de defeito. Você não vai cobrar as 500 peças deles, porque 5 você não montou, né? Então você vai cobrar as 495 peças, tá? Vai cobrar as 495 peças e vai pegar e colocar e mandar entregar eles uma nota e pedir uma nota de que você está devolvendo 5 peças que não deram montagem. Eles não podem descontar de você 1 centavo sobre isso, tá? Simples assim, é justo, tá? Mas cabe a você, antes de iniciar a peça, já dar uma conferida nos seus cortes, já se atentar, porque muitas das vezes, o que acontece? Às vezes a empresa compra um saldo, vem fio corrido, vem furo, e às vezes até malha é de primeira. Eu tenho um vídeo aqui mais antigo, onde a malha era de primeira e eu encontrei todo o fio corrido. É a minha obrigação, como no corte, observar o tecido que eu estou pondo e ter certeza que o corte está indo de acordo com a modelagem que foi me entregue, tá? Eu não tenho que consertar a modelagem. Então eu posso mandar uma peça para você com defeito, desde que a peça está de acordo. Se eu perceber, eu tenho que comunicar lá com a modelista ou com a empresa, com quem for, e não cortar. Mas se eu cortei, é responsabilidade, a partir do momento que saiu da minha mão, que chegue na sua mão, perfeito, né? Mas acontece muito isso. O que acontece? Às vezes o profissional de corte não é muito bom, ou às vezes o profissional de corte, a empresa deu um tecido muito ruim, tá com um defeito no tecido, e acontece às vezes, na hora de infestar, né, sobra, vamos supor, 495 peças, então eu corto ali, calculo pela P, vamos supor que eu calculo pela P, com 500 peças, eu contei pelo meu infesto ali, e lá na P deu, depois eu coloco toda a produção ali para você. E aí eu vou te dizer que é 500 peças, só que às vezes no meio do caminho, às vezes deu uma inteira de malha e eu não fiz essa subtração dessas peças que deram final de infesto, e acontece o seguinte, conto tudo. E aí quando chega na sua mão está faltando num tamanho, às vezes tem meia camisa, às vezes está faltando uma manga, né? Então vocês que são costureiras, ainda que não goste do que eu vou dizer, vocês têm sim que, antes de pôr a peça na máquina, separar e dar uma olhada no corte, porque se você encontrar o defeito ali, pode acontecer isso aí que a menina está fazendo, tá tendo esse problema aí. Então fica essa dica para vocês. É importante para nós, a partir do momento que nós recebemos o serviço a gente ter certeza daquilo que a gente está fazendo, tá? E aí é o seguinte, acontece também casos assim, às vezes falta manga, às vezes falta golas, né? Às vezes é um cálculo errado e a gente tem que pedir essas peças. Então é o seguinte, tenho tantas peças aqui montadas, faltou gola. Então eles têm que trazer e não pode te descontar nada. E se você montou o processo e eles não têm mais gola para colocar, você deve cobrar pelo serviço que você executou, indiferente deles ter ou não. Agora, se você danificar a peça veio perfeita, você não prestou atenção e danificou a peça, entregou uma peça torta, entregou uma peça com, sei lá, com uma linha trocada, com uma tonalidade trocada, sim, a empresa pode cobrar de você, ela te entregou o corte. Então, cabe a você certificar se você está correto. Júlio, isso é tão complicado. Não é complicado, gente, é até mais fácil quando a gente trabalha assim. Eu, por exemplo, adoro trabalhar assim, porque quando eu recebo um corte, eu começo a separá-los por tamanhos, e aí eu já vou olhando se eu vou ter problema ali, tá? E não cabe a nós consertarmos defeito na costura. Se a gente tiver que consertar, a gente tem que montar e ver ali, tira um pouquinho aqui, tira um pouquinho ali. Isso não existe na costura, não é nossa obrigação, tá? Aonde se corta peças, aonde se corta viés, é lá, ou se faz a questão de corte, é lá na talhação. Então, se tem algum problema de corte errado, a responsabilidade de pagar por ele é do talhador e não da costureira. Mas eu sei
que muitas das vezes estoura na mão da costureira. Pior ainda, há casos, eu vou falar bem claro com vocês, tá? Há casos em que a gente tem que contar e não vai mandando para eles no momento de trabalho, não. Você monta o teu lote e manda a sobra. Olha, isso aqui sobrou, tá? E aí você vai ver que vai bater a quantidade de peças que veio para você. Se você fica mandando e esperando, esse tá um erro seu, tá? Monta, entrega, ó, deu 495, não 500. Às vezes acontece até de dar a mais, deu 500, porque nós cortamos a mais. Então a empresa não pode cobrar de você, primeira, nem o custo, o valor final, tá? E eu, na minha concepção, é obrigação sim. Se te cobrou a peça, te cobrou todo, ele pode, se você errar, ela pode cobrar o custo de produção da peça, mas o custo final lá de loja ele não pode cobrar de você não, tá? Então fica essa dica para você. E quero dizer mais, tá? É muito interessante a gente prestar atenção nisso, porque assim, se não começa a trabalhar igual tá trabalhando aquela empresa que a menina trabalhava lá, trabalhando tudo trocado, fazendo um monte de serviço e não sabe aonde está o defeito. Isso aí vai a dica para quem está levando peça. A gente não está querendo dizer que não é responsabilidade da costura ou que é responsabilidade da costura. A gente está aqui simplesmente buscando a solução do problema. Então, se a gente sequenciar esses problemas, a gente consegue sanar ele na origem. Ah, o talhador errou aqui, esse é um problema de corte aqui, ele colocou o tecido errado, ele cortou errado, então vai se cobrar do talhador. Mas a costureira tem que ter essa noção de como a peça que ela está pegando funciona, porque senão ela acaba pegando esse serviço, montando e chegando no final, ninguém lá para cima se responsabiliza. Então você que está pensando em fazer sua marca, fica atento nisso para você achar a origem da sua qualidade, onde está tendo defeito e você poder corrigir. É o que eu posso dizer. Patrícia, a minha opinião para você é o seguinte: a partir do momento em que eles estão te cobrando a peça final, será que está sendo legal trabalhar para essas pessoas? Essa é a minha pergunta, né, para você. Será que vale a pena trabalhar para essa empresa? Afinal de contas, você está trabalhando por um preço e está pagando um preço errado num serviço que não é seu. Então é o seguinte, meu conselho para você é não mande nada para eles. Monte tudo e deixe a sobra para eles, tá? E deixa a sobra e entrega a sobra e pede por escrito. E olha, eu estou te entregando tantas sobras aqui de volta. Pede isso por escrito, porque você não tem que pagar nada disso, tá? O erro não é seu, o erro vem antes de você. Afinal de contas, a peça está com defeito e você está sendo um profissional correto. Então fica essa dica para vocês aí. Gente, e você que está pensando em montar sua marca, uma coisa, eu vou dizer para vocês o seguinte: isso são problemas decorrentes na confecção, tá? E muitas das vezes a gente pensa, a costureira errou, a coisa... Não, mas a gente não prestou atenção no corte. Isso vai te levar a um prejuízo. Então isso é uma obrigação da empresa. A empresa está sendo prejudicada com isso. Primeiro que ela está recebendo um processo todo errado, né? Está tendo perda ali, está culpando um profissional. Será que isso é justo para a empresa? Será que essa empresa está sabendo mesmo disso? Ou alguém está escondendo serviço dentro da empresa? Porque acontece muito. Estou cansado de ver gente talhar e depois de talhar a peça não dá certo e ele procurar serviço para costureira consertar. E quando eu tenho que consertar o serviço de alguém, Patrícia, eu te digo o seguinte: ele pode preparar que ele vai pagar dobrado, tá? Então, serviço que você tá faltando peça, né? Você montou uma camiseta inteira, mas está te faltando golas e você vai mandar essa peça que você montou, você pode cobrar, tá? O problema de faltar gola não é sua. Então cabe a eles você só comunicar, ó, faltou gola aqui. Ah, não, então manda para nós assim que sobrou. Ah, tá, tudo bem. Vai te descontar de você? Não aceita, tá? Anote a quantidade que tá ali e cobre pelo serviço. Ah, mas não deu montagem, então não vou pagar, né? Essas aqui não ficaram completas. Vai pagar sim, porque eu trabalhei nela, tá? Trabalhei nela, eu fiz o fechamento, só me faltou pé. Ah, mas tinha um buraco no meio da malha. O buraco no meio da malha a gente consegue ver ele lá na talhação. É para isso que nós temos o talhador, é ele que vai cuidar da questão do tecido. Ah, mas faltou uma manga e a gente não tem. Não interessa, eu montei a camisa, se ela está faltando uma manga, eu vou cobrar, vou fazer um desconto da manga que eu não montei e vou te cobrar da mesma forma.
tá? Então fica essa dica para vocês que estão iniciando, que mesmo que você leve para a costureira trabalhou, e você tem sim que pagar o trabalho da costureira. Agora, costureira é obrigada a pagar alguma coisa? Agora vai vir a choradeira, quer ver? Sim, é obrigada, quando ela danifica a peça, e nós danificamos peças sim, tá? Às vezes acontece. Então é justo que a gente pague por ela o valor do custo de desenvolvimento da peça, tá? Então é o melhor que isso faz com que a gente não erre nas próximas. Então você não quer trabalhar para poder pagar, você quer trabalhar para receber, né? Então é o seguinte, tem que saber fazer a peça, tá? Tem gente que trabalha errado? Tem. Quais as formas que isso dá mais erro? Principalmente pessoas que trabalham com saldo, né? Pessoas que trabalham, empresas que trabalham com saldo, pega fio corrido, pega aí LD, né, que eles falam LD, problema lá de compra tecido de LD, manda para a costureira trabalha igual uma louca, e às vezes a peça não dá, não fica legal, e a empresa também toma prejuízo, tá? Então quem trabalha com produção em LD, pode ser que vá ter dor de cabeça com isso. LD é leves defeitos, tá? É siglas que a gente usa, tá? Então, quando você ouvir falar essa malha LD, é leves defeitos, tá? E esses leves defeitos no corte faz totalmente diferença. Imagina que uma bobina de malha correu um fio de fora a fora na bobina. Aquele fio pode te dar um problema seríssimo, uma perda grande no corte. É por isso que eu não trabalho com saldos, tá? Às vezes tem furos na malha, às vezes são malhas velhas e tal, e você pode até fazer isso, aí fica por sua conta, né? Se vale a pena. Mas saiba, a costureira não tem nada a ver com isso, ela não tem que pagar isso, e isso é uma obrigação sua de assumir. Você que está usando o serviço errado, ou às vezes o seu serviço dali para trás é que está errado, tá ok? E é o que eu posso dizer, gente, esse tipo de vídeo aqui, ele não agrega muito para o canal, porque ele não está ensinando a fazer uma calcinha, ensinando a fazer uma camiseta, ensinando a fazer um vestido. Ele é um vídeo que leva você a entender a sua questão de costura, tá? E tirar o máximo possível, tanto para o lado da empresa. E eu falo contigo o seguinte, trabalhar com um profissional que eu estou só descontando dele, é melhor eu descartar ele, né? Porque aí eu vou procurar onde é que eu estou. Ou então um profissional que está fazendo igual essa menina está fazendo, mandando as peças, mostrando para mim, eu acho que eu tenho que descontar para cima e não dela, tá? Então eu tenho que descontar no corte e dali por diante, dos erros anteriores. Então segmentar a sua produção pode ser para você um diferencial para ter um processo mais enxuto e mais correto, né? E profissionais satisfeitos em trabalhar com você, porque trabalhar com alguém que está achando que é injusto, como é o caso da menina, e eu concordo com ela que é injusto ela pagar pelo preço do valor final de uma peça, tá ok? Não aceitem isso, você não tem que pagar por problemas que não são seu, que você comunicou. Abraço, fiquem com Deus e fui!